Amiga, você pode se sentar. Realmente a gente não precisa aparecer, a gente aprende no seminário. Quem está fazendo seminário aí, o pregador não pode ser muito colorido, né? Eu não sou pregador, por isso que eu venho colorido. Glória a Deus. Nós estamos aqui com o tema deste mês de agosto, né? Aos Romanos, né? Romanos, capítulo número 8, versículo de número 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele quem nos amou. E aí eu comecei, na verdade não era eu que estaria aqui trazendo essa mensagem. Era um outro pastor e infelizmente ele teve um problema de saúde, não pôde estar. E às vezes a gente dá a desculpa, eu não posso. Eu não tenho como. Mas a gente não sabe que nada foge do controle do Senhor. Porque, na verdade, a gente às vezes quer, mas o Senhor não quer. Então, Ele faz conforme a vontade dEle. E eu estava meditando, hoje eu passei muito mal, né, Janaína? Eu falei aqui, hoje eu pensei que eu estava grávida de 9 meses, de tanto enjoo, de tanta dor de cabeça, de tanta coisa. E eu falei, não sei o que está acontecendo comigo. Eu não comi nada demais. Eu não fiz nada demais. E quando eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, por que isso? E Deus começou a me levar em alguns personagens bíblicos que obteve vitória. Sim, mas para obter a vitória por aquele que foi amado por eles, na verdade, e quem ele amou lá no passado, lá no Velho Testamento, ele passou por um processo. E aí eu comecei a ver a vida de Moisés. Moisés, né, foi lá perseguido já do ventre da mãe dele, porque era para matar todas aquelas crianças e tal. E a mãe dele, com tanto zelo, não porque ela amava Moisés, mas porque o Senhor já o amava antes mesmo dele nascer. E ele fez o que? A mãe dele fez o que ela foi, e pegou Moisés e colocou lá no cestinho, né? Detumou, fez tudo bonitinho, e falou assim, ia jogar entre os crocodilos, ali naquele rio tinha vários tipos de perigos, não só a morte pela espada, mas sim os perigos naturais, não é isso? E Moisés foi lançado ali. E eu comecei a pensar assim, Senhor, por quê? A vitória não chegaria, não é nossa, pelo sangue do Cordeiro? A vitória não chegaria através de tudo, mas então ele poderia morrer. Mas o que aconteceu? Moisés foi, a filha de Faraó estava ali, se banhando com as suas princesas, aquelas mulheres que ficavam cuidando dela, né? Aquelas bais, aquelas mulheres que foram escolhidas para cuidar da filha de Faraó, e viu aquele cestinho, acho que ela falou assim, aquilo é muito ruim. Deve ter sido feito pelos hebreus, aquilo não vale nada, porque eu estou acostumado com ouro, com bronze, com cristal, com tudo quanto é coisa melhor lá do palácio, né? Mas ela se compadeceu. Foi ela que se compadeceu? Não, mas é o amor de Deus que tinha, não por Moisés, mas sabia que através de Moisés, Deus já tinha programado tudo isso, que ele ia salvar o seu povo do cativeiro. Ele teria que ser aquele que conduziria o povo para sair daquela escravidão, não é isso, meu pastor? E Moisés foi criado Olha como é que Deus é tão perfeito. Lógico que a filha de Faraó não tinha filho, por isso que ela adotou aquela criança, ela pegou aquela criança. E ela falou assim, como é que eu vou dar de mamar essa criança? Vai lá e escolhe uma. E a irmã dele já estava lá na espreita, né, procurando, mas minha senhora, eu tenho uma pessoa que pode fazer isso. Então eu pego essa mulher que ainda vou pagar a ela, Deus ele não deixa nada de graça para ninguém. A gente não faz nada de graça para o Senhor. E ela tinha o seu saláriozinho ainda para cuidar do seu filho. Olha que coisa boa. E cuidou. E Moisés cresceu. Moisés era aquele que tinha que entender que ele não era um egípcio, mas sim era um hebreu, mas tinha toda a criação da coisa mais gostosa que viver na coisa boa é bem melhor, não é isso?
É mais fácil tirar o pobre para a riqueza do que o rico para a pobreza, não é não? O pobre se adapta rapidinho na riqueza, mas o rico para se adaptar na pobreza é complicado, é difícil. E aconteceu o quê? Moisés cresceu e Deus o chamou. Isso eu estou falando porque a vitória chegou através de Moisés. A vitória sempre é nossa porque o Senhor primeiro nos amou. E às vezes a gente está aqui na igreja ou em qualquer outro lugar e a gente bota muita dificuldade para fazer alguma coisa. Muita dificuldade, mas é muita. Eu não quero falar o que eu não quero falar, tá vendo? Eu quero falar, mas eu não posso falar porque o Espírito Santo assim tem nos conduzido a ser manso, né? Porque na verdade nós não somos mansos. Nós somos, eu sempre falo que eu estou de molho no Espírito Santo, e tem hora que o Espírito Santo vai lá e mergulha mais lá no óleo da unção para a gente se ficar mais manso. Porque quem me conhece acha que eu sou, quem me vê aqui, eu sou bonitinho, sou legal, né? Bacaninha, mas sou não. Não sou não, eu sou bravo, eu sou chato, mas eu sou aquele que o Senhor chamou lá do ventre da minha mãe. Me chamou porque, na verdade, eu nascia no Egito, tá? Eu nascia no meio de macumbeiros, de pessoas que eram descasadas, de pessoas que tinham problemas, de família turbadas, mas quando Deus tem um amor por você e tem um projeto para a sua vida, Ele cuida de você. Eu fui durante 25 anos da minha vida, fui espírita, né? E aí, de vez em quando eu falo assim, eu conheço todas as coisas que o inimigo pode fazer, e eu sei, e Deus me tirou de lá e me trouxe para a luz, por amor a mim, por amor à minha família. Hoje eu sou, não tem muitas pessoas na família da parte da minha mãe que seja evangélica. E às vezes, quando eles estão no processo, eles ligam para mim e falam assim, Júlio, você é o nosso exemplo. Eu sei que você vai orar por mim, todo um cachaceiro, pagodeiro, que eu fui também, né? Mas eles acreditam porque Deus escolheu a mim para cuidar desta família, para conduzir eles no caminho do Senhor. Quando eu posso, vou lá e falo, mando uma mensagem, que eu não tenho muito contato, mas manda mensagem, falo algumas coisas. E Moisés foi esse homem. Ele foi criado no meio, né, de toda a riqueza. Ele podia muito bem depois falar, quando cresceu, não vou fazer nada disso, vou lá entrar em furada, porque foi entrar em furada, não. Pegar o povo todinho, reunir o povo, tirar ele daquele deserto e brigar com o faraó, brigar com toda aquela equipe de faraó, todo o exército de faraó, passar pelo mar, passar por todas as coisas, andar pelo deserto, chegar na hora, Senhor, que está aqui. É igual que a gente faz. Às vezes nós entregamos a nossa família, a igreja, as nossas ovelhas, nós estamos conduzindo o caminho para elas entregar para o Senhor. Essa é a nossa função como pastores da casa do Senhor, conduzir as ovelhas no caminho. Mas nesse momento, às vezes, não tem que dar umas briguinhas, tem que dar uns cascudos, não tem? Tem que dar uns corretivos. Infelizmente, hoje, a igreja não consegue entender o que é corretivo. Acha que corretivo é porque eu estou menosprezando, a gente está menosprezando, a gente está colocando aquela pessoa abaixo, está humilhando. Não, aqueles que são assim, humilhados pelo homem, é exaltado por Deus, porque Deus ele vai trabalhar na vida daquela pessoa. E eu vou falar com alguns personagens bíblicos, que depois veio Samuel. Olha só que coisa tremenda. Ele foi gerado da amargura do coração da mãe dele, que ele tinha aquela tristeza porque ela não podia ter filho, e ela chorava aos pés do Senhor, e até o próprio sacerdote achou que ela estava embriagada. E ela falou assim, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher de coração amargo, entristecido, que eu tenho um ventre seco, um ventre que não produz. Por amor, não a Ana, mas por amor toda aquelas pessoas que viriam quando Samuel crescesse e fosse criado no meio de pessoas que não edificavam o nome do Senhor. Às vezes a gente olha assim, poxa, eu estou no meio de um montão de coisas que está errada, né? Às vezes Deus nos coloca em lugares que é
tenebroso. E Deus fala assim, ó, você vai para ali para fazer a diferença. Samuel foi criado. Aí Ana teve o filho, fez um voto com Deus. E quando Samuel estava com Aninha, ela pegou Samuel e foi lá e levar para o sacerdote, levar para a cruz, vamos dizer assim, né? Porque ela sabia a fama de Eli, dos filhos de Eli, ela conhecia. Mas ele era o sacerdote. Mas ele faz isso, Deus falou que era para levar. E ele foi criado lá por Eli. Ele viu todas as coisas erradas que ele fez, que os filhos de Eli fez, e ele falou assim, mas eu sou o escolhido do Senhor, eu vou ter que fazer diferente. E Eli, eu peguei aqui, né? Até que eu não sou, tem uma copiazinha aqui, uma colinha, né? Que a gente sempre cola, né? E Samuel, ele foi aquele homem que Deus escolheu para abençoar aquele povo. Ele sucedeu a Eli e ele foi Samuel, deixa eu ver aqui, Samuel, ele foi o último juiz de Israel. Olha que tremendo. Ele foi criado no meio, não vou falar que seja de bandido, mas de pessoas que não edificavam o Senhor. Mas ele foi conduzido por quem? Pelo Senhor. Ele passou momentos difíceis? Com certeza. E às vezes a gente quer cantar o hino da vitória sem passar pela luta, sem passar pelo processo, sem passar pela dor. Não, hoje eu estava falando, foi com quem? Foi ontem que eu estava falando com uma irmã que o processo da gravidez, né? Eu estava conversando com uma irmã e falando assim, gente, o processo da gravidez está bonito, né? Quando eu era casado e a minha esposa engravidava, quando a gente saía do ato sexual, quando ela estava grávida, ela já saía enjoada. Então ela passava os 9 meses com enjoo, com dor, com isso, com aquilo. Sabe como é que é? É assim, desse jeito. Mas no final da gestação, vinha o quê? A vitória, a alegria, o amor, que era a criança que vinha ao mundo, criava e tal. Então, mas tinha aquele processo de dor, de angústia. Eu acordava todo dia de manhã com... Já viu isso? 9 meses, não, 9 meses não, que foram 5 filhos, não são quantos meses? 5 meses, 5 anos, né, quase, disso, está entendendo? Mas, e todas as vezes que passavam todos esses processos, vinha a vitória. E a gente, o que Deus quer falar para nós nessa noite? E tem outros personagens que eu separei aqui, que passou por um processo muito difícil, para ter vitória, para nós hoje podermos viver e contar essa vitória. Fazer com que essa vitória seja contagiante a nós, para a gente poder passar por ela. Passar pelos processos, passar pelas dores, passar pelas noites, às vezes, sem conseguir dormir, pensar como é que vai fazer e deixar de fazer. E quando a gente recebe a vitória, nós se afastamos da mesa. Se afastamos daquele que deu a vitória a nós. Porque quando nós já recebemos, passando pelo processo, está lá com Jesus. Vamos ver aqui, vem quem fica no barco. Eu sempre costumo dizer, eu sou meio, não sou bom da ideia não, tá? De vez em quando eu falo assim, se Jesus está no barco, o barco está lá bravo, o mar está bravio. Joga Jesus fora para ver se você não morre. Porque ele está bravio, mas ele está dentro do barco. Ele está dentro do barco porque ele está bravio não é por minha causa, mas é por causa de Jesus. Mas se você tirar ele do barco, o mar vai ficar tranquilinho. Mas chegar lá, vai ter igual o Titanic, que nunca ia afundar. Não é isso? Ele vai afundar. Às vezes a gente pensa desse jeito. Nós não vamos nunca afundar. Nós nunca vamos precisar, a gente hoje não precisa mais de Deus. Hoje eu tenho um carrão, eu tenho uma casa bonitona, tenho uma mulher linda, né? Tenho viagens, tenho isso, tenho aquilo. Mas no momento que nós precisamos do Senhor Jesus, na verdade, quando descartamos o Senhor Jesus, porque já passamos pelas dores, começamos a receber a vitória, nós esquecemos aquele que estava comigo o tempo todo. Todas as vezes que eu falo, que eu tenho a oportunidade de trazer uma mensagem, eu falo da Denise Barnabé, né? E graças a Deus ela sempre está aqui perto. Eu fiz 4 anos e meio de seminário. Foi momentos muito difíceis para mim, muito ruim. Foi momentos que meus filhos fizeram cirurgia, foram momentos que eu trabalhava lá no GV, lembra, Denise? E aí, naquela época, vocês hoje têm
pega, né? Ctrl+V, Ctrl+C, né? Ctrl+C ou Ctrl+V, né? Naquela época, lembra, Denise, Barnabé? Eu vinha com papel, com a canetinha, né? Grifando tudo assim, e eu chegava assim, pô, Denise, não tinha tempo, que eu tinha que trabalhar, tinha que fazer a Denise, eu tinha mordomia, que ela trabalhava no escritório da igreja, né? E aí eu, pô, Denise, dá uma focinha aqui para mim. E ela digitava, e ela, lógico que ela enfeitava um pouco mais, que ela pesquisava, né? E eu nunca deixei de entregar meus trabalhos, nunca deixei de fazer minhas provas, eu nunca deixei de fazer meus filhos no hospital para operar, dia de prova eu estava lá. Hoje as pessoas fazem assim, ó, já recebi a vitória, hoje não vou para o culto não. Para quê? Amanhã eu vou. Amanhã, de repente, eu estou melhor da dor de cabeça. Eu estava passando mal de tarde, de verdade. Pergunta a Janaína e a Flávia. Eu falei, poxa, acho que eu não vou vir, não. Vou ligar para alguém, vou pedir ao Eduardo para pregar. E Deus falou, não, eu quero você lá agora. Eu quero que você vá lá, porque a vitória já foi alcançada, porque você já está bem. Você já recebeu a vitória. Não é isso, Helena? Não é isso? Vai subir aqui? Ô, glória, amém. Pode deixar. Deixa a Suzilene. É pior você aqui do que ela. Ela é bonitinha. Deixa ela. Não, aí ela vai quebrar ali o negócio, né? Ô, Helena, tu está fazendo arte, Helena? Glória a Deus. Então, o que acontece? A vitória só vem depois de muita luta. Muita luta. Quando eu terminei meu seminário, e eu falei assim, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E a vitória foi tão maravilhosa, Deus abençoou de uma forma tal, que nós fomos fazer a nossa formatura em São Paulo. Gente, tinha muita gente, todas as igrejas do Nazaré, todos os seminários do Nazaré, eram lá, a igreja de São Paulo é uma universal, maravilhosa, linda, né? Então, estava super lotada, foi muito bonito, muito bacana, foi legal, a vitória chegou, você foi diplomado, você foi honrado, você lutou, você chorou, você conquistou, mas eu nunca posso esquecer das pessoas que estavam comigo naquele momento. Eu nunca posso esquecer que a Denise, eu falo Denise porque foi a Denise realmente que me ajudou naquele momento. Que tinha dia que eu falei, cara, eu não vou conseguir. E eu chegava e eu ia assim, gente, vocês hoje têm computador. E eu vinha pela rua, que eu morava na Mário de Araújo, e trabalhava lá na Getúlio Vargas, eu vinha pela rua assim, grifando, Senhor, chegava Denise, antes de chegar, porque a Denise só chegava atrasada, tá? E quando a Denise chegava no trabalho, e eu falava assim, Denise, faz assim para mim. Aí eu ia fazer os meus afazeres, ia fazer visita, ia fazer as coisas. E quando eu chegava, ela falava, pastor, vê se está bom. E eu falei, está ótimo. E foi passando. Aí o que acontece? Teve um período do seminário que o pastor, que é um pastor muito consagrado, um professor que na época ele é muito bom. E ele me chamou e falou assim, como o inimigo às vezes usa aqueles que são ungidos do Senhor para tentar te afligir. E ele me chamou assim, ele e um outro irmão, até já falei isso algumas vezes aqui, e falou assim, eu sempre chamava de pastor lá, mesmo sendo seminarista, já era pastor da igreja, não era da igreja Nazaré, mas já vim como pastor. Ele, pastor, você é considerado o pior aluno do seminário. Eu falei, é mesmo? Aí naquele momento eu falei, para que eu vou fazer? Pensei. E eu falei assim, não, agora eu vou mostrar para ele. É Satanás. Agora vai ver quem eu sou. Mas, tipo assim, eu fui na secretaria e fui buscar minhas notas. As minhas notas eram 8, 9, 7. A minha era 7, eu estava na média. Eu era o pior porque então os outros eram 150, né? E no final de tudo ele foi para a Nilfa da nossa turma. E quando lógico que aquilo ficou, né, perdurando na cabeça, com raiva, com chateado, quando ele dava aula eu ficava com tanta raiva e tudo, mas ali, perseverando, lutando, com Jesus no barco, o mar bravio, né? Mas eu tinha que passar pelo deserto, eu tinha que passar primeiro pelo mar para passar pelo deserto, eu tinha que sair lá do ventre da minha mãe para ser tratado por Eli, eu tinha que fazer isso.
vamos colocar naquele momento eu podia considerar ele como Eli na minha vida, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi o paranilfo da igreja, da nossa turma, aqui em Nilópolis. Nós fizemos 2 formaturas. Eu tenho até os convitinhos, tudo bonitinho lá em casa, guardadinho. Porque Deus, ele honra mesmo, de verdade. E quando ele falou assim, pastor Júlio, o senhor lembra quando eu te chamei a falar isso com o senhor? Lembro, que raiva que eu tinha do senhor. Ele falou assim, eu sabia que se eu não falasse aquilo, o senhor ia desistir. Às vezes Deus te passa na moenda, na prova, para você não desistir, porque a vitória vai chegar lá na frente. Porque às vezes a gente fica assim meio molinho mesmo, né? Ah, não vou fazer mais não, fulano não me dá valor mesmo, ciclano não quer nem saber. Mas Deus, ele permite, às vezes, nós passarmos por algumas situações para que ele possa dar a vitória, para que o nome dele seja exaltado em nossas vidas. Nós todos os dias vamos viver processos. Todos os dias nós vamos viver alguma causa. Porque quando o mar está quietinho, bota Jesus para dormir, pô. Não é verdade? Mas quando o mar está vazio, a gente desperta o Senhor Jesus que está em nós. E Senhor, vamos lá, vamos na luta, vamos trabalhar. Não foi ontem, eu estava lá, fui na casa do pastor Eduardo fazer algumas coisas que a gente está trabalhando, está fazendo a obra. Eu estava à vontade de ir lá, não estava não. Foi bom que eu tive um banquetezinho lá, né? Mas a vitória chegou. Mas não, até saber que tinha banquete já era diferente, né? Não? Já era ruim. Eu já tinha que sair daqui, ainda a Flávia Cristina me segurou até 5 e tá. Foi não, Flavinha? Glória a Deus, a vitória chegou para ela também, que Deus abençoou, não foi não? Glória a Jesus. Então, mas a gente está no processo. Deus faz assim. Nós estamos vivendo um processo para ser vitoriosos. Mas a maior vitória chegará quando? Quando Jesus veio, na verdade, ele se despiu. Olha só, a gente pensa em ser despido. Despido da melhor roupa, do melhor sapato, da melhor penteado, igual o meu, assim, né? O melhor, tudo que ele tinha. Ele era filho do rei, ele é filho do rei, né? Ele era filho do Deus Altíssimo, é filho do Deus Altíssimo, e o Senhor chama para... Eu faço umas ilustrações assim, meio doidas, né? E aí o pai olhou assim, aquele pessoal lá merece uma vitóriazinha. Mas através de quem que ele vai ser vitorioso? Filhão, vem aqui. Vamos conversar. Vai lá. Mas aí só que você não pode ir com essa glória toda, essa majestade toda. Você tem que ser um deles. Vocês têm que estar junto para sentir as dores dele. Porque nós somos em espírito, não sei o que a carne sente. Eu fiz a carne, mas não sou carne. Né? Eu sou um espírito, então eu tenho que saber o que eles sentem, o que eles podem sentir, o que eu devo fazer para que eles possam ser salvos. E ele se despediu de toda a majestade, toda a glória, toda a honra, e veio como filhinho de quem? Maria. Aquela mulher lá que era virgem, que naquela época tinha 500 milhões de virgem, mas Deus achou graça em Maria. Aí hoje a gente fala de Maria, mas Maria foi uma mulher muito importante. Ela foi a condutora do condutor da vitória. É através de Maria que Jesus veio, para quê? Para a gente ser salvo, para a gente receber a vitória total. Quando acabou tudo, quando a gente sair desse plano físico, nós não vamos mais viver dor, não vamos mais viver seminário, não vamos mais viver culto, não vamos mais viver trabalho, não vamos mais viver nada disso. Eu costumo dizer que eu vou morar na Zona Sul. Eu quero morar na Zona Sul do céu. Porque lá não vai ter mais peixe podre. Não é que a gente passou de manhã ali, um cheiro de peixe que eu detesto. Meu Deus, que horror. Morar na Zona Sul tem cheirinho de maresia, não tem? Tem um negocinho assim, um cheirinho ruim. E lá no céu não vai ter isso, porque não vai ter mais morte. Os peixes já não vão morrer mais. A gente já não vai morrer mais, as pessoas já não vão mais morrer, então a gente não vai ter mais esse mau cheiro em nossas narinas. Então a vitória só vem, a vitória completa do homem e da mulher, de Deus e não de Deus, é só quando, através de Jesus que nós temos essa vitória, mas quando o Senhor nos chamar. Vem cá, Júlio, vem cá, agora vamos sentar aqui, vamos conversar nós dois, eu creio assim, tá? Porque eu falo assim com ele agora, e agora quando estiver face a face vai ser melhor ainda, né? Eu falei, Senhor, o que eu fiz de errado?
Eu sei tudo, está tudo escrito. Eu costumo dizer, quando eu passo por uns processos, eu falo assim, se Deus não está vendo, eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo, quando chegar lá, está aqui, está escrito. Está lá na palavra. Quando a gente fala com o Senhor diante da palavra, Ele não tem como contender com a gente. A gente não pode contender com Ele, mas Ele também não tem como contender, porque está escrito, foi Ele que falou, foi Ele que prometeu, foi Ele que deu, foi Ele que escreveu, foi Ele que deu a inspiração ao homem para escrever, para nós termos o caminho, para sermos conduzidos para o caminho, para naquele grande dia, quando chegarmos à frente, né, do Senhor, e Ele falar assim, vem, pode vir. Aqui o lugarzinho é teu, essa casinha aqui bonitinha. Pode ser até uma kitnet, mas não é na zona sul. Às vezes a gente tem uma mansão aqui em Nilópolis, na Belfort Roxo, um lugar bem ruimzinho. Qual é, pastor? Chatuba não, Chatuba é um lugar bom, pô, já trabalhei várias vezes na Chatuba. Tem lugar aí que misericórdia, né? Lugar ruim, mas você vai lá, a casa por fora é toda ruim, mas por dentro é mansão. Mas lá na Glória não vai ser não, assim. Por fora vai ser ouro, por dentro cristal. Olha que coisa boa. As ruas, eu creio nisso, tá? Vou andar na rua de ouro. Mas então, para andar nessas ruas de ouro de cristal é uma coisa muito fina, né? Olha que essência. Para você andar na rua de ouro de cristal, você tem que ter leveza. Tem que ter uma alma limpa, uma alma suave, para poder andar nas ruas e não quebrar. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos preparar. Os dias estão findo. As dores de parto já vai começar. O Senhor já está voltando. E às vezes a gente fica despercebido. O inimigo faz isso com a gente? Faz. Vai sim. Não vai para a igreja hoje, não. Vai lá para o churrasquinho. Não vai para a igreja, não. Amanhã tem isso assim, assim, assim. Tem aquilo outro. Eu fazia seminário e vinha para a igreja. Às vezes acabava o culto lá, o seminário chegava atrasado, eu vinha. Hoje nós largamos tudo. Tudo da parte do Senhor para fazer outras coisas. Eu tenho que cuidar da minha neta, traz ela para a igreja. Eu tenho que... Traz. Eu criei os meus filhos, quem conheceu, eles pequenos, eles eram especiais. Eu tinha uma filha que era a caçula, que era mais especial, ela toda hora queria ir no banheiro, igual o Carlinho, toda hora ela ia no banheiro, toda hora ela ia no banheiro. E eu cheguei um dia para ela assim, você vai ficar 2 horas na igreja, tu não vai no banheiro, só vai quando chegar e vai quando for embora. Especial. E ela ficava ali naquele cantinho, ficava com raiva de mim, lógico, porque eu sei que ficava, né? Que a gente fica, né? Mas ela fazia. Olha só, a filha que eu tive que era mais adoradora. É aquela menina que ela não fazia nada se não levantasse, porque ela não falava, e não levantasse a mãozinha dela para agradecer a Deus. Está entendendo? Foi doutrinada? Foi doutrinada. Mas o Senhor tinha um querer especial com ela. Porque ela não falava, mas ela falava tudo. Só em olhar, a gente sabia que ela queria, todo mundo conhecia, ela era paqueradora, gostava de um garotinho bonitinho, a gente olhava e ela, essa vergonha, entendeu? Mas é isso, mas é a essência do Espírito Santo. Mas quem conduz isso no seu filho? É você, que conhece a palavra. Criai seu filho no caminho do Senhor, para que ele, quando crescer, mesmo que ele vai dar uma passeadinha lá fora, ele saiba, minha mãe falou isso, meu pai me ensinou desse jeito, isso não está certo. Porque através do que você ensinar para ele, que ele vai lembrar e você vai ter a vitória. Não é legal você saber que o filho teu casou, olha que coisa bonita, vi Karina pequenininha, olha o buraco do Josézinho, desse tamanho, do tamanho da Helena, assim, um pouquinho maior, menor, sei lá. Não é isso, Denise? E hoje uma mulher casada, uma mulher de bem, uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor. Né? Vi muitos saber que os filhos são advogados, não são juízes, porque você criou. Isso é a vitória através dele. Mas teve um processo de dor, de você criar, de você lutar, de você fazer, mas teve a vitória. Você hoje senta a Cris, tem um filho que é militar, né? Lá, cara, todo, graças a Deus, casou muito bem. Então, isso aí é a vitória que nós temos. Não é um carro novo que é a vitória. Porque o carro novo todo mundo pode ter. Hoje, então, é mais fácil ainda. Mesmo com o nome sujo, você compra. Não é isso? Você vai, compra, está com o nome sujo mesmo, então não vou nem pagar, porque já está sujo mesmo. Né? Depois, não é isso?
Mas, quando nós conduzimos a nossa vida e a vida da nossa família na visão do Senhor, nós vamos ter vitória. Porque a vitória é nossa, pelo sangue daquele que foi derramado do Senhor Jesus pelas nossas vidas. A gente tem que entender isso. Os dias são difíceis, gente, é difícil, muito difícil. Estar na presença do Senhor é difícil. Porque todos os dias os inimigos se levantam. Todos os dias tem... Não é fora da igreja não, tá? É dentro da igreja. O lugar que tem mais demônio é dentro da igreja. É verdade. Não é somos endemoniados, não. O demônio sempre está ao nosso derredor aqui tentando, vou dar uma olhinha naquela bolsa ali, vou dar um perdido. Porque se eu der um perdido nessa bolsinha, a irmã que é a dona da bolsa vai culpar o outro irmão. Mas não é verdade? Não acontece isso? Porque falou de fulano. Foi fulano. E daí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quem são usados? Nós somos usados, e às vezes deixamos de ser usados para isso. E nós temos que entender que a vitória só é nossa, porque o Senhor Jesus derramou o sangue dele por cada um de nós. Então, tudo que nós fizermos para Deus, na verdade, na obra de Deus, que a gente não faz nada para Deus, sempre falo isso, Deus não precisa de mim para nada. Eu preciso dele para tudo. Se eu estou respirando, é porque Deus está me permitindo respirar esse ar. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus me permitiu isso. Se eu passei por todo o processo que eu já vivi, estou vivo, é porque Deus estava ali comigo. Saber que daqui a pouco vai chegar uma vitória melhor? Vai, eu creio. Eu creio na vitória. Eu creio nas coisas que irão de vir boas. Hoje estar já na presença do Senhor é uma coisa maravilhosa. Se hoje eu não fosse crente, eu não estava nem aqui, já era morto, né? Porque se vocês me conhecessem antes, né? Bem antes, pastor não era ladrão, não era maconheiro, mas eu era pagodeiro, era safadeiro, era binguebeiro, cachaceiro, era tudo dinheiro. Mas quando Deus falou assim, hoje... Eu namorei 5 anos da minha ex-esposa, 5 anos ela era crente, eu era da macumba, da beija-flor, dos pagodes, de tudo. 6 meses antes de casar, eu aceitei Jesus. Quando eu casei, eu já era cristão. E depois que eu aceitei Jesus, quando o Senhor me aceitou, na verdade, quando Ele me aceitou, né, como o meu Salvador, eu deixei todas as coisas para trás e comecei a viver coisas novas. Coisas novas. Pastor, é fácil, né? Não. Negar você mesmo, negar o seu eu, negar suas vontades, negar os seus desejos, negar tudo. Mas Ana negou a vontade dela de estar com o filho para levar para Eli, né? Moisés deixou quanto tempo a esposa de lado para fazer a obra do Senhor, né? Samuel se dedicou aquele período todo longe da família, da mãe, no caso, né, dos irmãos, que depois ele teve, para fazer o quê? Para honrar o nome do Senhor. Vale a pena, vale a pena. A próxima campanha vai ser voltando à mesa, viu, pastor? Porque às vezes nós fazemos o quê? Recebemos a vitória na mesa, né? Às vezes quando eu era casado, eu gostava muito de reunir a minha família na mesa. Domingo, até hoje eu tenho dificuldade de almoçar na casa de alguém, de fazer alguma coisa no domingo, porque todos os domingos era o dia que eu reunia a minha família na mesa para almoçar. Até hoje eu moro sozinho, mas agora que eu vou comer no sofá, mas é mais difícil. Mas sempre eu monto uma mesa para mim comer sozinho, porque na mesa nós conseguimos falar com os nossos filhos. Meus filhos, né, se desenvolveram, tudo bem, mas na época que eu estava lá e eles são deficientes, eu falei assim, você é deficiente, vai ser mais fácil para o diabo te pegar, hein? Você não pode correr. Então volta para Jesus, fica com Cristo. E em Cristo ele vai te carregar no colo. O diabo vai querer correr atrás de você. Eu nunca passei a mão na cabeça. Nunca. Não passe a mão na cabeça de quem está errado. Abençoe, sim, com uma palavra de repreensão. Porque a palavra de repreensão é porque você ama. Se você não ama, sei lá, acho que pode se acabar, o problema é dele. Mas quando você tem amor, você quer que aquela pessoa seja conduzida aos caminhos do Senhor. E é isso que Deus quer para nós. A vitória só é nossa quando nós deixamos que o Senhor às vezes nos corrija. Tem dias que a gente fala assim, pô, Senhor, por que isso?
Para que isso? Aí passa um tempo, né, um tempinho, eu me lembro de uma história, eu sou muito homem de história, né? Eu gosto de contar, porque velho conta história, né? Então eu tenho muitas histórias dentro do contexto espiritual, dentro da palavra do Senhor. Eu me lembro um dia que eu fui comprar, nesse dia eu fiquei com muita raiva de Deus. Olha, eu fui comprar manda aquele negócio que botava negócio para ver negócio na televisão, como é que é? Agora esqueci até o nome, é tão velho que eu até esqueci. Como é que é? DVD. Não era DVD, não, era aquele que era aquela fita compridinha assim, era eu esqueci o nome daquele aparelho. É no tempo de vocês, não. DVD é aquele redondinho, né? Era aquela fitinha que a gente pegava na locadora, que tinha que rebobinar, tinha que ter. Era videocassete. Aí eu fui na casa, calma aí, não adianta falar o horário para mim, não, porque amanhã eu estou aqui 8 horas, tá? Amanhã, se você for para o pagode, você vai ficar até 2 horas da manhã. E aí o que acontece? E eu fui na Casa Bahia. Na época, acho que ela foi na Arapuã. Você contou essa história no outro dia para uma pessoa que eu não me lembro quem foi. E naquele dia eu falei, tudo bacana, aquilo bonito, achei bonito, eu quero comprar isso. Sim, com nome limpo, com dinheiro, vou comprar, né? Cheguei lá, não fui aprovado. Pô, eu saí dele com tanta raiva. Fui na Casa Bahia. Na Casa Bahia, eu comprei mais barato, mais bonito e melhor. Deus, Ele prepara tudo para você. E às vezes a gente reclama com Deus porque perdemos um negocinho, perdemos uma oportunidade. É porque aquela porta não é sua. A porta melhor está ali na frente. E temos que entender a voz do Senhor. Temos que entender o que Deus fala conosco. Se estamos vivendo um processo, está difícil pra caramba. Mas Jesus está lá no barco. E quando chegar para... Né, como é que fala? Quando o navio... Eu sou meio burrinho, né? Quando chega lá para... Chega lá no porto, como é que fala? Atraca, né? Atracar. Aí você vai receber o quê? Vai chegar num lugar santo, num lugar maravilhoso, num lugar perfeito. Porque a gente não está no barco? Então tem que atracar em algum lugar. Então a gente tem que atracar lá na glória de Deus. Então Ele promete isso para nós. Ele prometeu para mim, por isso que eu vou até o fim. Pode querer me derrubar, mas eu vou levanto. E para me levantar é difícil, porque a gente já está velho, gordo, e aí é mais difícil, mas levanto. E vou gatinhando, mas vou. Eu estou 42 anos na presença do Senhor. Desde que eu aceitei Jesus, eu nunca voltei atrás. Olha que eu já passei por muito processo difícil de falar assim, hoje eu não quero mais. E Deus falou assim, vai lá, volta para a mentira, volta para o vômito, volta para aquilo que não vai te conduzir ao caminho da salvação. Já passou por tudo isso, agora está mole, já está quase chegando lá já está com o pé na cova. Hã? Por que você vai desistir agora? É assim que Deus faz. É assim que eu gosto de falar do amor de Deus. É assim que eu não preciso ler a Bíblia toda, não preciso falar 500 versículos, que nem lembro, né? A idade já não alcança mais. Então, e o que acontece? Eu gosto de falar o que Deus faz, o que Deus fez comigo, o que Deus pode fazer com você. Quando eu não paro e falo de Jesus, eu não fico falando de Jesus para ninguém. Eu quero mostrar Jesus. Esse aqui é para a gente encerrar, que já passou 10 minutos. Já estou vendo, tá, Janaína? Que já passou 10 minutos. No outro dia, eu fui no mercado. Eu sou uma pessoa super acelerada. Eu só tenho gente que vem devagarinho perto de mim. Mas eu sou uma pessoa muito acelerada. Eu estava no mercado. Isso eu já contei também essa história para algumas pessoas que estão comigo. E tinha uma irmã lá, uma senhora, na primeira... só tem ela, eu vou lá. Aquele caixa está vazio. Mas eu sabia que aquela mulher já estava meia hora ali. Que ela pegou todos os cartões que ela tinha na carteira, nenhum deles passava. E eu não sei o que, eu falei, meu Deus, eu me arrependi de estar aqui, Jesus. Eu quietinho ali, né? E eu falei, se eu sair, as pessoas estão me olhando, né? Então tem que ficar aqui. As outras filas grandonas, todo mundo foi embora. Eu falei, estou aqui. Quando aquela mulher acabou de pagar, o caixa olhou para minha cara, eu olhei assim. Aí ele, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Eu falei, Jesus, já pensou se eu saio? Já pensou se eu... Aí que pastor impaciente, gente. Que pastor briguento. Às vezes a gente faz isso. A gente não envergonha o nome do Senhor, nosso nome não, porque nós somos falhos mesmo. Mas ele é crente. Ninguém fala de mim, fala da religião que eu tenho, do Deus que eu sirvo. Não é verdade? Então a gente tem que ter esse cuidado, para a gente
chegar lá na vitória certa mesmo, que já está programada para nós, nós temos que passar pela luta dando glória a Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos terminar, pastor? Amém. Se eu podia ficar até amanhã de manhã, eu gosto. Mas Deus é fiel. Deus é fiel demais. Então é muito bom servir a esse Deus. É muito bom. Eu fugi de todas as formas de estar na presença. Mas quando Deus me segurou, me armou um laço, que é o laço melhor que a gente pode cair, é o laço do Senhor Jesus em nós, na nossa vida. Eu nunca mais consegui sair. Na verdade, não é porque eu não queira sair, não. É porque eu não posso sair. Porque se eu sair, é perder tempo. É jogar fora tudo aquilo que já vivemos. Já está tão perto da volta do Senhor Jesus, já está muito perto. Os dias são assim... a gente começamos aqui 7h30, já é 9h10. 9h12, que a Joana está ali no relógio, né? Então, faça rápido. Antigamente você estudava de 3 a 7, eu me lembro que eu era criança, como parece que demorava 3 dias para dar 7 horas da noite para a gente ir embora para casa. Hoje você entrou, já saiu. Você deitou, já acordou, né? Não dá nem para afundar o colchão. O meu afunda, mas não dá para afundar o colchão, porque não dá tempo. Os tempos já estão acelerados, porque o Senhor já está voltando. Porque, na verdade, quando você não acelera o tempo, nós perdemos o foco. Por isso que Ele está acelerando o tempo, para Ele voltar e vir buscar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando. Que Deus abençoe cada um de nós. Me perdoa assim o caminhar da palavra. Né, Carlinhos? Glória a Deus, sou meio chato. Né, Carlinhos? Né, Carlinhos? Boa noite. Vamos ficar de pé? Vamos. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pelo Ministério de Louvor, Ministério de Som, Portaria, Senhor Deus, pelos obreiros que ali ficaram na porta da sua casa, Senhor Deus. Obrigado pelo tesoureiro, obrigado, Senhor Deus, por cada pastor, Senhor. Obrigado pela mensagem, obrigado, Senhor Deus, pelos louvores. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem cuidado de nós e a vitória sempre vai ser nossa, porque temos o Senhor como nosso Salvador, temos o Senhor como nosso guia, temos o Senhor como aquele que faz, Senhor Deus, o milagre acontecer. E a vitória, Senhor, com certeza é nossa, porque o Seu sangue foi derramado por cada um de nós. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e poderoso amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, para quando nós recebermos a vitória maior, nós possamos dizer amém. Glória a Deus.